Muito bem, boa noite, João, boa noite, Davi. A gente está chegando no final do semestre e agora a gente vai, inclusive, trocar de livro. O capítulo que a gente vai ver hoje já é de outro livro. E hoje a gente vai falar sobre um capítulo específico desse outro livro, que fala a respeito das categorias de teste de software que existem. Então, categorias de teste de software. Esse documento que eu coloquei lá no Moodle para vocês analisarem tem muitos outros capítulos desse livro, mas o que a gente vai ver hoje é apenas este capítulo aqui. Muitas organizações e seus profissionais têm dificuldade em distinguir as diversas motivações que levam à realização de testes de software. É claro que todos os testes têm por objetivo a identificação de erros, porém, devemos entender que a localização de todo e qualquer tipo de defeito exigirá um esforço muito grande da equipe de testes. Se não temos tempo nem recursos suficientes para executar todos os procedimentos de testes, devemos planejar uma estratégia na qual estabelecemos quais tipos de erros queremos prioritariamente encontrar. E é aqui que a gente está falando sobre categorias de teste, porque dependendo do tipo de erro que você quer encontrar, você tem que procurar uma categoria específica. Se avaliarmos uma simples operação de saque, poderemos entender por que é tão importante possuir uma clara compreensão do que estamos realmente querendo testar. Se nosso objetivo for identificar todos os cenários de teste dessa operação, nosso universo de possibilidades será muito amplo, dificultando os trabalhos de levantamento. Quando isso ocorre, é comum observarmos que os cenários de teste criados são muito dispersivos, pois objetivam identificar toda e qualquer natureza de defeitos. No levantamento abaixo, percebemos que a lista atende a objetivos de testes bem diferenciados. Existem testes ligados aos requisitos de negócio, testes relacionados à performance do software, testes relacionados à compatibilidade com outros ambientes de execução e até mesmo testes de segurança da aplicação, ou seja, tudo é importante e deve ser testado. Porém, quando você diz tudo é importante, você também está querendo dizer que nada é importante. Então a gente deve realmente definir o que é prioritário no nosso caso específico, no software que nós estamos identificando. Aqui vocês vão observar um diagrama de use case, né, com a operação de saque especificamente destacada e todos os cenários de teste possíveis para essas operações de saque que estão aqui. Então foi feito um levantamento dos cenários sem conceito de categorização, quer dizer, aqui a gente tem uma série de testes sem que eles estejam ainda categorizados. Em que categoria de teste cada um desse teste aqui se localiza? E é o que a gente vai fazer a partir de agora. É comum organizações que fazem de tudo um pouco em relação a testes, o que demonstra as falhas no conceito de categorização que está sendo aplicado, refletindo menor qualidade no planejamento da validação do software. Isso ocorre porque os profissionais de testes planejam trabalhos de naturezas totalmente diferentes em uma única abordagem e levantamento. Misturar categorias de teste como usabilidade, funcionalidade, carga, performance, contingência, faz com que os trabalhos de levantamento dos cenários sejam superficiais e incompletos, pois perdem qualidade em função da amplitude dos testes que estamos buscando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar esses testes todos apresentados acima em categorias de testes. Se nosso levantamento focar uma única categoria de testes, poderemos melhor conduzir o processo, possibilitando concentrar nossas energias em uma única perspectiva de defeitos a serem identificados. Isso facilita o direcionamento do levantamento e possibilita a realização de reuniões mais rápidas e produtivas. É claro que determinadas categorias com importância reduzida poderão ser planejadas em conjunto, agrupadas em um único levantamento em função da existência de poucos cenários e baixa criticidade.
Nossa preocupação maior é sempre com as categorias mais complexas e importantes, que exigem maior esforço e alto nível de qualidade nos levantamentos. Não podemos deixar que determinadas categorias críticas sejam prejudicadas por outras de menor importância. Se observarmos esse levantamento e compará-lo ao realizado anteriormente, conseguiremos demonstrar claramente a vantagem da segmentação destes cenários. Fica óbvio aqui que a categorização dos cenários possibilita organizar melhor todo o planejamento de testes, facilitando o entendimento de como a área estará conduzindo o esforço de validação do software. Perceba que é mais simples refinar os cenários de teste quando agrupamos em categorias, o que amplia a cobertura de testes e aumenta a eficiência da detecção de defeitos. Então, nós temos aqui um levantamento dos cenários aplicando-se os conceitos de categorização. Nós temos aqui, então, testes funcionais, testes de segurança, teste de usabilidade e testes de performance. Aqui embaixo, testes de carga e concorrência, testes de configuração, testes de recuperação e testes de contingência. Então vocês podem observar que aqueles testes apresentados inicialmente podem ser facilmente classificados em 8 categorias diferentes de teste. O que a gente vai fazer a partir de agora é explicar para vocês cada uma dessas categorias. É fundamental entender que cada categoria possui seu ciclo de teste independente, uma vez que suas naturezas são muitas vezes conflitantes, não possibilitando a coexistência. Um exemplo disso é a realização de testes funcionais e de performance ao mesmo tempo. No primeiro teste, o fundamental é a existência de uma massa criteriosamente selecionada para que todas as ações sejam validadas e comparadas com o comportamento esperado. No segundo teste, o que interessa é a monitoração dos tempos de resposta em relação ao acesso simultâneo de determinado número de profissionais, sendo necessário estar com o volume de informações compatíveis com o ambiente de produção. Suportar essas duas atividades simultaneamente significa conciliar interesses totalmente conflitantes, ou seja, um tipo de teste tem um objetivo contrário ao outro objetivo de teste. É por isso que você tem que categorizar para fazer esses testes no momento correto. Então vamos entender então as categorias de teste. Visando aumentar a eficiência da detecção do maior número possível de cenários de teste, é fundamental que o levantamento dessas informações ocorra de forma categorizada. Durante o planejamento dos testes, devemos estudar quais categorias de testes serão aplicadas, ou processo de validação do software e, somente após essa definição, identificaremos todos os cenários existentes para cada transação a ser estudada. Essa categorização estabelecerá como serão organizados e estruturados os diversos cenários a serem executados, possibilitando a equipe de testes conduzir seus trabalhos de forma mais objetiva e melhor focada. Então aqui, uma comparação entre dois tipos de levantamento, o que acontece com os levantamentos de testes sem categorização e testes com categorização. Basicamente, o que está sendo dito aqui é que nos testes sem categorização, os levantamentos são unificados, nos com categorização, os levantamentos são categorizados. Agora, os testes sem categorização, eles são superficiais no levantamento, existe uma única documentação de testes, uma visão única de teste, não há priorização das categorias de teste e faltam métricas para cada categoria. Além da aplicação de todas as categorias, existe sem avaliação e a dificuldade em segregar a execução dos testes, ou seja, a execução dos testes em cada categoria ela é diferente. Se você faz um teste sem categorização, a execução se mistura nos diversos tipos de teste. Do lado de cá, quais as vantagens de você ter testes com categorização? Profundidade nos levantamentos, documentação separada, visão categorizada, priorização, métricas de esforço e eficiência das categorias. Você só vai usar categorias relevantes e as execuções são separadas, flexibilizando a operação do sistema. Cada categoria de teste possui um determinado objetivo a ser alcançado.
Esse objetivo define o propósito da realização dos testes, estabelecendo um escopo das ações e planejamentos desses trabalhos. Sem esse escopo, existiria uma dispersão natural no esforço de criação dos testes de um determinado sistema. Então, vocês lembram da operação que nós queremos testar? Aqui em volta foram colocados 6 categorias de testes possíveis. Lá em cima foram definidas 8. Por que aqui só tem 6 eu não sei. Tá? Mas depois a gente pode fazer uma comparação. Aqui a gente tem portabilidade, recuperação, usabilidade, funcionalidade, configuração e desempenho. E o primeiro deles é o teste de funcionalidade. Essa categoria de testes tem por objetivo simular todos os cenários de negócio e garantir que todos os requisitos funcionais sejam implementados. Os testes funcionais exigem profundo conhecimento das regras de negócio de uma aplicação para que todas as variações possíveis sejam simuladas, obtendo o máximo de cobertura dos cenários de negócio. Os testes funcionais devem ser direcionados pelos documentos de especificação funcional. Esses documentos descrevem o comportamento que o software deve assumir nos diversos cenários existentes para cada requisito de negócio. Os testes de funcionalidade são categorizados pelo foco em negócios. A ideia é garantir que não existam diferenças entre os requisitos funcionais e o comportamento do software construído. Os testes serão aplicados sem que exista uma preocupação direta com o algoritmo interno do software. Empregando apenas a utilização de valores de entrada e saída como referencial para avaliação da conformidade do requisito. Trata-se da categoria mais prioritária entre as demais, pois representa a aderência do software em relação às regras de negócio. Esses testes podem ser executados validando as seguintes situações: as pré-condições de uma transação de negócios, o fluxo de dados de uma transação de negócios, o cenário primário de uma transação de negócios, os cenários alternativos, os cenários de exceção e as pós-condições de uma transação de negócios. Então, você definindo todas as prés e as pós-condições, você consegue fazer um teste funcional, né? E aí temos os testes de usabilidade. Essa categoria de teste tem por objetivo simular as condições de utilização do software sobre a perspectiva do usuário final. Dessa forma, esses testes focalizam a facilidade de navegação entre as telas da aplicação, a clareza de textos e mensagens que são apresentados ao usuário, o acesso simplificado de mecanismos de apoio ao usuário, o volume reduzido de interações para realizar uma determinada função, a padronização visual, entre outros aspectos. A ideia desses testes é medir o nível de facilidade disponibilizada pela aplicação, de modo a deixar o software mais simples e intuitivo. Também podemos avaliar se o software cumpre com os requisitos da usabilidade, que podem contemplar eventuais correções de erro ou mesmo avisar sobre ações que podem danificar ou perder de forma irreversível dados pertencentes ao usuário. Então, num teste de usabilidade, o botão desfazer alteração ou cancelar a operação, além do alerta, esta operação excluirá seu histórico. Deseja continuar? Essas informações aqui devem ser buscadas num teste de usabilidade. Esses testes podem ser executados da seguinte forma: entrar em cada tela e avaliar a facilidade de navegação entre elas, realizar N operações e depois desfazê-las, realizar procedimentos críticos e avaliar mensagem de alerta, avaliar número de passos para realizar as principais operações. Se há um número de passos muito excessivo, a usabilidade é ruim. Tá? Avaliar a existência de ajuda em todas as telas, realizar N buscas no manual de ajuda e validar os procedimentos sugeridos. Além de avaliar a existência da ajuda em todas as telas, é importante a gente verificar se essa ajuda ela é contextualizada, ou seja, quando você aperta uma tecla de ajuda em um certo ponto do software, é importante que a ajuda, o texto de ajuda que vai ser apresentado, ele mostre informação sobre aquele ponto do software e não outro. Testes de carga. Essa categoria de testes tem por objetivo simular condições atípicas de utilização do software.
provocando aumentos ou reduções sucessivas de transações que superem os volumes máximos previstos para o software, gerando contínuas situações de pico e avaliando como o software e toda a infraestrutura estão se comportando. A ideia é avaliar como todo o conjunto da solução lida com variações sucessivas de processamento. Estes testes são recomendados para serem aplicados em softwares de missão crítica, pois requerem muito esforço para operacionalização. Esses testes podem ser executados da seguinte forma: elevando e reduzindo sucessivamente o número de transações simultâneas, aumentando e reduzindo o tráfego da rede, aumentando o número de usuários simultâneos, combinando todos esses elementos para verificar se o software consegue suportar essa carga ou esse estresse. Testes de volume. Essa categoria de testes tem por objetivo determinar os limites de processamento e carga do software e de toda a infraestrutura da solução. Contrário aos testes de carga, esse tipo não focaliza oscilações de processamento, mas o aumento contínuo dos parâmetros de execução. É operacionalizado através de incrementos sucessivos de volume das operações realizadas com o software, até que este atinja o limite máximo ao qual toda a infraestrutura está preparada para processar. A ideia é conhecer os limites da solução e avaliar o quão próximo ou distante esses requisitos estão desse limite. Podem ser executados da seguinte maneira: aumentando sucessivamente o volume de transações até chegar num limite, aumentando sucessivamente o volume das consultas até chegar num certo limite e aumentando sucessivamente o tamanho dos arquivos a serem processados até que você consiga descobrir qual é o limite da solução. Testes de configuração, ou seja, variação entre ambientes, né? Essa categoria de testes tem por objetivo executar o software sobre diversas configurações de software e hardware. A ideia é garantir que a solução tecnológica rode adequadamente sobre os mais variados ambientes de produção previstos nas fases de levantamento de requisitos. Estes testes são recomendados para serem aplicados em softwares de missão crítica, pois requerem muito esforço para ser operacionalizados. Podem ser executados da seguinte forma: variando os sistemas operacionais, variando as versões dos sistemas operacionais também, variando browsers, caso seja um software que roda para a web, variando os hardwares que irão interagir com a solução e combinando todos esses elementos. E a gente ainda tem os testes de compatibilidade, também chamados de versionamento. Essa categoria de testes tem por objetivo executar o software interagindo com as versões anteriores de outras aplicações ou dispositivos físicos, software ou hardware. Durante os procedimentos de mudança é comum ocorrer a quebra de compatibilidade de uma versão mais recente com a anterior, o que significa que alguma interface foi modificada. Um layout de arquivo, um parâmetro novo de uma função, uma alteração em um nome de uma biblioteca. Isso tudo provoca incompatibilidade com as rotinas que utilizavam essas interfaces. A ideia aqui é garantir que as novas versões estão suportando antigas interfaces, submetendo a aplicação a trocar informações com componentes que utilizam os protocolos de versões anteriores. Esses testes podem ser executados da seguinte forma: importando-se os dados gerados pela solução anterior, comunicando-se com todas as versões de layout atual e anteriores e verificando se há alguma incompatibilidade, né? Temos ainda os testes de segurança. Essa categoria de testes tem por objetivo detectar as falhas de segurança que podem comprometer o sigilo e a fidelidade das informações, bem como provocar perdas de dados ou interrupções de processamento. Esses ataques às seguranças do software podem ter origens internas e externas, provenientes de hackers, quadrilhas especializadas, profissionais descontentes ou mesmo pessoas com intenções de ganhos ilícitos. A ideia é avaliar o nível de segurança que toda a infraestrutura oferece, simulando situações que provocam a quebra de protocolos de segurança, expondo quais são os pontos de maior fragilidade e riscos de ocorrerem ataques. Estes testes podem ser executados da seguinte forma:
validar todos os requisitos de segurança identificados, tentar acessar funcionalidades e informações que requerem perfil avançado, tentar invadir ou derrubar o servidor de dados da internet, tentar extrair backups de informações sigilosas, tentar descobrir senhas e quebrar protocolos de segurança, tentar processar transações geradas de fontes inexistentes e, finalmente, tentar simular comportamento ou infecção por vírus. Teste de performance, ou seja, teste de desempenho. Essa categoria de teste tem por objetivo determinar se o desempenho nas situações previstas de pico máximo de acesso e concorrência está consistente com os requisitos definidos. O critério de sucesso aqui estabelecido é empregar o volume de transações e tempo de resposta obtidos nos testes e compará-los com os valores limites especificados. Para esses testes, devemos especificar claramente o cenário que desejamos obter e apontar quais são os tempos de resposta considerados factíveis à realização de cada um. Omitir informações significa a criação de um cenário irreal, impossibilitando avaliar se o desempenho está condizente com o esperado. Estes testes podem ser executados da seguinte forma: validar todos os requisitos de desempenho identificados, simular N usuários acessando a mesma informação de forma simultânea, simular N usuários processando a mesma transação de forma simultânea, simular uma porcentagem de tráfego de rede e combinar todos esses elementos. Assim, a gente ainda tem os testes de instalação. Essa categoria de testes tem por objetivo validar os procedimentos de instalação de uma aplicação, bem como avaliar se esses possibilitam as várias alternativas previstas nos requisitos identificados. A ideia é aplicar as muitas variações de instalação normal e as alternativas e avaliar seu comportamento durante esses procedimentos. Recomenda-se que o próprio usuário realize essas instalações. Esses testes podem ser executados da seguinte forma: realizar a primeira instalação do software, realizar a instalação de um software já instalado, realizar a instalação de uma atualização de um software, realizar a instalação de software em vários ambientes distintos, realizar todas as alternativas de instalação e validar os pré-requisitos de instalação do software. E ainda, os testes de confiabilidade e disponibilidade. Essa categoria visa monitorar o software por um determinado período de tempo e avaliar o nível de confiabilidade da arquitetura da solução. Essas informações devem ser coletadas durante a execução dos próprios testes do sistema, identificando sempre quando uma interrupção for produzida por uma falha de infraestrutura, ou seja, confiabilidade, e contabilizando o tempo necessário para a resolução desse problema, que é a disponibilidade. Então, quando existe uma falha, você está com uma falha de confiabilidade. O tempo que leva para o sistema voltar ao ar é o que a gente chama de disponibilidade. Esses monitoramentos são interessantes de serem realizados junto com os testes de aceite, alpha test, nos quais o ambiente fica totalmente disponível para usuários e a incidência de falhas está geralmente associada à infraestrutura da solução. Em outras situações, as interrupções provenientes de defeitos de software prejudicariam os índices de confiabilidade e disponibilidade da aplicação. Os testes podem ser executados da seguinte forma: monitorar permanentemente o ambiente de aceite, ou seja, o alpha test, identificar todas as interrupções no ambiente, ou seja, cada vez que há uma interrupção, você tem aí uma métrica de confiabilidade, e medir o tempo que essa interrupção demora para que o sistema volte ao ar. Aí você tem uma métrica de disponibilidade. E ainda temos os testes de recuperação. Essa categoria tem por objetivo avaliar o comportamento do software após a ocorrência de um erro ou de determinadas condições anormais. Algumas aplicações suportam soluções de missão crítica, exigindo alto índice de disponibilidade do software. Nesse caso, a arquitetura da aplicação deve ser tolerante a falhas, ou seja, no caso de erros de qualquer natureza, o software deve ter a capacidade de se manter em execução, até que a condição de impedimento desapareça. Os testes de recuperação devem também contemplar os procedimentos de recuperação do estado inicial da transição interrompida, impedindo
que determinados processamentos sejam realizados pela metade ou sejam futuramente interpretados como completos. Esses testes podem ser executados do seguinte modo: interromper o acesso à rede por alguns instantes ou por um longo período, interromper o processamento, ou seja, desligar a estação que está fazendo o processamento é uma coisa. Agora, desligar o servidor da rede é outra coisa. Gerar arquivos, cancelar o processamento e avaliar se existem arquivos gerados. E, finalmente, a última categoria, que são os testes de contingência. Essa categoria de testes visa validar os procedimentos de contingência a serem aplicados a determinada situação prevista no planejamento do software. A ideia é simular os cenários de contingência e avaliar a precisão dos procedimentos. Esses testes devem ser avaliados pela própria equipe de plantão, na qual o tempo total de execução do plano de contingência também será avaliado. Os testes podem ser executados da seguinte forma: instalação emergencial de uma aplicação ou recuperação da perda de conexão da filial com a matriz. Muito bem. Passando então esses testes todos, essas categorias todas de teste, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como priorizar as categorias de teste. Um único sistema poderá ser submetido a várias categorias de teste, cabendo a todas as áreas envolvidas no desenvolvimento do software estabelecer quais categorias serão aplicadas durante os procedimentos de validação. O critério para estabelecer quais categorias serão executadas deve estar baseado nas características do sistema e dos riscos envolvidos no projeto. É fundamental compreender que existe uma relação delicada entre custo e benefício dos trabalhos de testes. As categorias de testes mais importantes são aquelas que irão garantir aspectos vitais do software. Outras categorias irão atacar aspectos secundários e bem menos importantes. O fundamental é entender que existe um esforço e custos envolvidos na decisão de empregar ou não determinada categoria de testes. Um instrumento simples a ser utilizado é a priorização das categorias dentro da perspectiva de importância e risco relacionado aos sistemas. Todos os esforços dos testes deverão se concentrar nas categorias prioritárias por serem mais críticas ao software. As outras categorias deverão ser realizadas em um segundo momento, caso exista tempo e dinheiro para fazer esses outros testes. Uma forma eficiente de se estabelecer prioridades nas categorias de teste é idealizar uma tabela na qual serão avaliadas as características mais críticas de um software e submetê-las a todas as áreas que estão participando do processo de desenvolvimento da aplicação. Como existe uma tendência natural das áreas estabelecerem que tudo é altamente crítico, podemos definir que somente 3 itens poderão receber o mesmo grau de importância, forçando todas as áreas a melhor avaliarem os pesos dados a cada critério definido. E aí aqui a gente tem uma sugestão, é apenas um exemplo, de uma possível priorização das categorias de teste. Testes funcionais são tidos como essenciais, de desempenho, médio impacto, confiabilidade e disponibilidade, alto impacto, testes de segurança, essencial, carga e concorrência, alto impacto, usabilidade, médio impacto, compatibilidade, essencial, portabilidade, baixo impacto, contingência, alto impacto, instalação, médio impacto, distribuição e recuperação, alto impacto. Após a execução do levantamento, esses dados deverão ser compilados e seus resultados apresentados formalmente às áreas, possibilitando que todos comparem com suas impressões individuais e que tenham a oportunidade de discutir determinados pontos de conflito. Também é importante ressaltar a todos que esse resultado será empregado como instrumento de priorização dos testes, ou seja, as características que exercem maior preocupação com o grupo serão as primeiras a serem realizadas. Terminado esse conteúdo sobre categorias de teste, eu tenho 2 assuntos para falar com vocês.
O primeiro assunto é a tarefa de hoje. Hoje é 8 de junho, nós vimos aí as categorias de teste, e hoje a tarefa é um questionário número 11, a respeito de validação e verificação, que foi o conteúdo apresentado na semana passada. Tá? Então, é uma tarefa para ser feita em sala, isso significa que o prazo para a entrega dessa tarefa é hoje. Tá? É o questionário que vocês vão responder ainda hoje. Questionário a respeito do que a gente viu hoje, a data de entrega dele é a semana que vem. Quem achar interessante já partir fazer ele durante a semana, não esperar chegar a terça que vem, eu acho bem adequado, bem interessante. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês é que nós estamos nos encaminhando para o final do conteúdo. A última aula que nós teremos agora no mês de junho já é a aula para entrega do trabalho final. Esse trabalho final ele vale 20 pontos, tá? E consiste no seguinte: trabalho final. Vocês vão elaborar um planejamento de testes de um projeto. Esse planejamento de teste vai ter 4 pontos. O primeiro ponto é a apresentação do software em avaliação. Quer dizer, vocês vão escolher um software para que vocês façam um planejamento de testes. Explico para vocês, eu não estou pedindo para vocês fazerem teste nenhum. Vocês não vão fazer teste nenhum. Eu apenas quero um texto descrevendo esse planejamento dos testes que serão feitos. A apresentação do software em avaliação consiste em você mostrar para mim que software é esse que você fez o planejamento. A segunda parte da apresentação são os testes de verificação. Conteúdo 14. Os testes de validação, conteúdo 14 também. E, finalmente, a última parte, a avaliação da interface humano-computador, que a gente ainda vai ver nas próximas aulas, que é o conteúdo 17. Agora, validação e verificação é um conteúdo que a gente viu na parte 14, mas que tem a ver com essas categorias de teste aqui. Tá? Então eu quero que vocês verifiquem, porque aqui, se vocês não sabem quais são as categorias de teste que vocês precisam aplicar, a explicação a respeito de que categorias são essas, elas já estão aqui. Ó. Essas categorias de teste são as que vocês devem utilizar. Quais delas são validação e quais delas são verificação, isso eu quero que vocês comparem com o texto da semana passada. Vamos verificar de novo o texto da semana passada? O texto da semana passada, que fala exatamente disso, ele qualifica da seguinte forma. Verificação. Estamos construindo certo o produto? Isso é verificação. E validação. Estamos construindo o produto certo? Então existem algumas categorias de teste que são verificação e outras que são validação. O trabalho final já vai ser apresentado no dia 29, vale 20 pontos, mas ainda falta um monte de ponto para ser distribuído, né? Inclusive os pontos da aula de hoje. Tá? Até o momento, nós só temos 2 alunos que chegaram na média. Ao longo das próximas aulas, certamente, vários outros irão chegar na média também. Então, como sempre, eu peço que vocês agora se encaminhem para fazer a tarefa de hoje. Tem tempo suficiente para vocês fazerem a tarefa da semana que vem também, que é justamente a respeito do que a gente viu hoje, tá certo? De forma que vocês possam estar livres aí durante a semana para poder trabalhar no projeto final da disciplina. Ok? Eu estou aqui à disposição de vocês até às 10h30, caso precisem de mim. Caso não precisem, até terça que vem.